Boa tarde, amigos do Canelada. Tarde de festa para a torcida do Botafogo e de lamento para o torcedor rubro-negro, hein? Flamengo que veio embalado, 8-2 sobre o Maringá, classificação na Copa do Brasil. Tava tudo lindo com o Sampaoli, se bem que perdeu na estreia ali, né, contra o Internacional, mas fez um bom jogo. E hoje perde o clássico no Maracanã. O Flamengo com um resultado péssimo no Maracanã diante de sua torcida. Estamos na rádio também, hein? Agora na rádio, na TV, no YouTube, para falar sobre a derrota do Flamengo pro Botafogo. Jogo em casa, né, pro Flamengo, porque foi no Maracanã, não foi no estádio Newton Santos. E o Botafogo surpreendendo. Eu falo surpreendendo porque todo mundo da mesa deu o Flamengo como favorito. Essa é a verdade. Foi dado como favorito. Aí, eu agora vou ter que dizer que eu perdi dinheiro pro cara que sempre foi o meu bobo. Perdi R$50 pra ele. Velho Vamp tá aqui, vai me cobrar, porque eu apostei no Flamengo nesse jogo, ele apostou no Botafogo. Agora, vamos lá. O Gerson sentiu no aquecimento. É o grande trunfo, né, desse time do Sampaoli. Foi o cara que ele fez crescer. Não tava jogando nada o Gerson. Sampaoli chegou, o Gerson começou a jogar bola, começou a ser um dos principais jogadores do Flamengo, não jogou. A que ponto isso pesou tanto na opinião de vocês? E outra, Vamp, bom jogo, bom resultado pro Botafogo, claro, mas foi uma boa partida do Botafogo. E o Flamengo decepcionou? O que falar dessa partida, sabendo que você já tem R$50 a mais no bolso que vão sair da minha carteira, velho Vamp? Boa noite, é pra dois, né? Que eu tenho que olhar. É pra onde você quiser. Boa noite, Flávio, Nilson, boa noite, Tico, boa noite a todos. Ele começa bem, ele começa dando boa tarde, onde já é boa noite, né? Porque ele fica todo lado. O Flamengo toma um cacete, ele fica doidinho, não sabe? Pede o fuso horário, pede o tempo. Bota ele lá na linha do Equador, Flávio, lá no Capricórnio, pra ele se atualizar. O Flamengo, né, começa o Campeonato Brasileiro mal, né? Ele estreia contra o vice-campeão brasileiro, que era o Inter, perdeu domingo passado, às 11 da manhã. Se recuperou na Copa do Brasil, de fato, goleando a equipe do Maringá, né? E hoje perde do Botafogo. Ganha na estreia do Curitiba, que está na zona do rebaixamento, não ganhou ainda um jogo no Campeonato Nacional. Empatou com o São Paulo ontem também, né? Quer dizer, o Gerson não joga, o principal jogador. Com a chegada do São Paulo, o Gerson é que vem mantendo uma regularidade boa. O Flamengo sai com 3 zagueiros, né? O Botafogo ali, líder do Campeonato Nacional, 3 vitórias. Né? O Botafogo aí foi cobrado bastante por não ir às semifinais, nem a final do Campeonato Carioca, ser eliminado. Ganha na Copa do Brasil do Ipiranga, vem motivado. Aquele negócio de os torcedores do Botafogo invadir, conversar com o seu treinador, como é o nome do treinador português? O Luiz Castro. Foi expulso hoje Luiz também. Castro também, né? O Botafogo com um homem a menos, o resultado é ruim. Porque quer queira ou não, é um clássico, mas o mando de campo é do Flamengo. Né? E em 9 pontos disputados, conquista 3. Né? Então o Botafogo sai, merecido com a vitória. O jogo não foi fácil. Eu não gosto de ver o Everton Ribeiro no banco, mas tem muita coisa. O Flamengo joga no meio de semana pela Libertadores contra o Rasg, né? Onde estreou perdendo, tentando buscar a liderança. Mas é um começo ruim, mas tem muita coisa ainda pela frente. Agora, teve polêmica, né? Teve o pênalti que originou, né, a vitória do Botafogo, o primeiro gol do Botafogo. Pergunto pra vocês, acharam pênalti? Não acharam? Teve também a não expulsão do Thiago Maia, né? Que foi uma grande reclamação. Foi uma vergonha. Da torcida do Botafogo. Tá bom, vocês estão dizendo, foi uma vergonha. Mas e o pênalti? Não foi pênalti. O pênalti foi pênalti com essa competição toda? Mas não tem que chorar, pilhado. É incompetência total do Flamengo. O time com 10, o Botafogo com 10, segundo tempo inteirinho. Se eu sou a diretoria do Botafogo, mesmo com a vitória, aplico uma multa no Rafael, aplico uma multa que mereceu a expulsão, porque já tinha o primeiro cartão amarelo. Então a expulsão do Rafael foi justíssima. Já tinha o primeiro amarelo, foi burro, o termo é esse, burro. No lance de lateral, ele deu um pisão. Aquele jogador, ele é aquele Rafael daqueles gêmeos lá jogando na Europa. Burro. Ele é um cara rodado. Foi burro. Ele tomou um amarelo aos 45. Foi burro, muito burro. Aos 51 de novo. Se eu sou a diretoria do Botafogo, mesmo com a vitória, meto a mão no bolso dele, que é vergonha.
Quase que ele prejudicou o time. Perdendo. Ganharia com mais facilidade do Flamengo o jogo. 11 contra 11, ganharia com mais facilidade do Flamengo. Flamengo incompetente. Até quando esse Jorge Sampaoli vai continuar com essa ação entre amigos? Rapaz, tô falando sério. O Vidal não pode ser titular do Flamengo. É uma vergonha o Vidal ser titular do Flamengo. Quando o Everton Ribeiro entrou, melhorou o time. O Vidal não pode ser titular do Flamengo. Vidal é um ex-jogador de futebol em atividade. Quem dizia isso era o Quartarolo, né? Ex-jogador de futebol em atividade. É uma verdade. É um ex-jogador de futebol em atividade. Então, trate de se cobrar os jogadores do Flamengo, cobrar o técnico Sampaoli. Ele inventa pra caramba, ele não monta o time. Eu falo, ele é um milonga, rapaz. Vocês arrumaram um milongueiro como treinador. Não sonhem que o Sampaoli vai fazer esse Flamengo jogar bola, não. Ele é milongueiro. Mas calma, Nilson, também não vamos falar do trabalho do cara por causa da derrota. Espera um pouquinho, quantos jogos o Flamengo jogou no Campeonato Brasileiro? Esse é o quarto. Terceiro. Perdeu 2. Mas 2 com ele. Já perdeu 2. Já perdeu pro Internacional e perdeu pro Botafogo. Não dá pra dizer que foi com ele. Mas perdeu. O Gabigol perdeu 5 gols feitos. 5. E jogou bem. O Gabigol perdeu 5 gols. O Flamengo jogou bem contra o Internacional. 11 contra 10. Bem, fora de casa. 11 contra 10. Tudo bem, mas o Gabigol não pode perder os gols que tá perdendo. Mas 11 contra 10, o goleiro tá lá pra pegar, o goleiro pegou. O Gabigol tá lá pra fazer também. 11 contra 10, o Flamengo chegou. 11 contra 10. O PR foi um dos grandes jogadores do jogo, né? Mas não é nome, 11 contra 10. 11 contra 10 você pressiona lá e o Botafogo Nilson, tem que fazer. Eu sei, mas você analisar o Sampaoli por enquanto, aí eu acho que não. Até porque o Flamengo jogou bem contra o Internacional. Fora de casa. Eu analiso o Sampaoli. Destruiu o Marinho, ficou na Copa do Brasil. Eu analiso o Sampaoli pela história dele, não gosto do Sampaoli, não gosto. Mas você não gosta como pessoa. Não, é milonga, ele não ganhou nada, ele ganhou uma Copa América. Mas vamos lá, o futebol que o Santos jogou com ele era ruim? Mas o futebol que o Atlético Mineiro jogou com ele era ruim? Mas não eram times pra ser campeão. Olha, treinador que fica mexendo muito em time, esse negócio de não ter titular é uma cascata, isso é uma cascata. Todo time tem seu time titular. Todo time tem o titular. Você pode mexer 1, 2 peças aí, mas você tem que ter um time titular. Esse negócio de ficar inventando, mudando posição de jogador, sabe? Botando ação entre amigos para jogar. O Vidal é uma clara ação entre amigos. O Vidal jogar como titular do Flamengo é uma sacanagem. O Vidal jogar como titular do Flamengo. Então tem que ser cobrado, sim, senhor. Não ganha pouco, não. Ganha milhões, cara. Esses caras ganham milhões. Vem cheio de fama, vem cheio disso. Aí você tem um Dorival, que você mesmo falou que não acreditava, o cara mais simplesinho, mais tranquilo. Mas depois eu assumi pra você que ele fez um bom trabalho. Pode ser. Mas ele não precisa toda essa pompa, esse blá, blá, blá que tem o Sampaoli, entendeu? Então, vitória justíssima do Botafogo, 3-2, vitória justa do Botafogo. O Thiago Maia tinha que ser expulso. Você vai ver, você vai ficar com vergonha. Ele deu um pontapé no... Eu vi o lance. Não, mas, pô, o cara não expulsar, a árbitra não expulsar o Thiago Maia, e ainda deu 11 minutos de acréscimo, até empatar. Eu falei, tá dando 11 para empatar. E mesmo assim o Flamengo não conseguiu empatar. Peraí. Mas eu vou falar o seguinte... Eu que sou Flamengo, tô revoltado. Eu vou criar polêmica agora aqui, porque vão falar que é clubismo, vão falar o que for, tá? Eu primeiro, tá? Pra falar do Sampaoli. Eu... sempre falei, me chamaram até de viúva do Jorge Jesus. Eu preferia o Jorge Jesus, eu fui muito claro. Pra mim, o Jorge Jesus era o treinador que deveria assumir o Flamengo nesse momento. Agora, me recuso a dizer que o Sampaoli é um mau treinador. Eu já falei, o Sampaoli tem muitas conquistas? Não. Única conquista de expressão, realmente, Copa América pelo Chile. Ele ganhou uma Sul-Americana da vida. Sim, mas a Copa América pelo Chile, ele fez história, porque o Chile... Nunca ninguém ia imaginar que o Chile ia ganhar uma Copa América com Argentina e Brasil. Ele ganhou. Ganhou a Sul-Americana pela Universidade do Chile, que eu acho que é o único título, né, Bruno? De clube chileno na Sul-Americana. Eu acho que sim. Ganhou pela Universidade do Chile. Esses são os 2 títulos de expressão. Agora, o futebol dele, Nilson, tirando a seleção da Argentina, onde ele foi muito mal, e porque ele perdeu o grupo, não é um futebol feio. Ele jogou bem, o time do Santos jogou bem, o time do Atlético Mineiro jogou bem. Não ganharam porque não eram os grandes times do momento. E ele fez um bom trabalho. Eu acredito que ele possa fazer um bom trabalho no Flamengo. Agora, perder pro Botafogo nessa situação, quando era pra ter um embalo, é muito negativo. Claro que é negativo. Até porque, vamos ser sinceros, o Botafogo virou SAF, tá fazendo uma bela campanha, é o líder, né? Líder. Assumiu a liderança. Ganhou os 3. Passou Fortaleza. Assumiu a liderança Ganhou os 3. Campeonato Brasileiro com 3 vitórias. Tem que se respeitar muito.
né, essa campanha do Botafogo. Agora, o Flamengo, hoje, elenco, é muito mais time que o Botafogo. Bom, não era pra perder tendo o mando de campo. E também com o que o Flávio Prado lembrou. Perdeu muitas chances do Flamengo. Então, esse é o ponto. Para mim, o resultado não contou que foi o jogo. O São Paulo, no primeiro tempo, quando ele perde o Gerson e coloca o Heitor Lucas, foi uma tentativa. É um jogador que tem boa chegada, mas não funcionou. Ele liberou bastante o Vidal chegou na área. No primeiro minuto quase fez um gol. O Botafogo jogou que nem time pequeno. Jogou fechado, contra-atacando e foi achando os gols. O lance do primeiro gol, para mim, foi pênalti. Algumas pessoas acham que o Vitor Sá já chega caindo. De qualquer forma, para mim, foi pênalti. E o Botafogo jogou no seu limite contra o time mais forte, admitiu inferioridade. Quando entrou o Everton Ribeiro, o Botafogo cresceu, o Flamengo cresceu muito, muito mesmo. Fez um gol, o Gabigol perdeu gols inacreditáveis. E aí tem o lance da expulsão, para mim, expulsão absolutamente correta do Rafael. Agora, o que eu contesto na Edna foi a não expulsão do Thiago Maia. Aí não tem justificativo. Gente, mas aí eu vou questionar vocês. Até pra provocar, eu tô aqui pra isso. Eu acho, tá? Acho que poderia ter sido expulso, sim. Mas a expulsão clara, Bruninho, você que chegou agora, estava comentando o jogo, a expulsão clara, aquela que a gente diz tem que ser expulso, não é quando tem maldade. A minha opinião é quando tem maldade. O cara bota a sola, o cara vai pra quebrar o outro, o cara é o último homem, que aí tá na regra. O lance do Thiago Maia, eu não acho tão gritante quanto vocês. Acho que poderia ter sido expulso, sim, pela força. Mas ele quis chutar a bola. Proporcional. Eu sei, mas ele quis chutar a bola. Ele foi pra dar um bicão na bola. Não, ele não foi pra dar aquele bicão na canela do adversário. O Plácido foi mais rápido, tirou a bola. Sim, ele foi pra dar um chutão na bola. Aí o Di Plácido toca primeiro, ele entra com muita força. Eu questiono por isso. Eu não sei se é uma expulsão também tão clara quanto vocês estão dizendo. Você acha, Bruno? Mas na transmissão também eu falei mais ou menos o que você falou. Acho que assim, ele vai pra bola, ele não vai pra chutar o jogador do Botafogo. O Di Plácido chega mais rápido, tira a bola e ele acerta. Você pode expulsar por imprudência, por força excessiva, sim. Mas assim, quando você vê o lance fora da bola rolando... Ó, o microfone do Bruno tá falhando um pouco. Então, Vamp, vou perguntar pra você, né? Porque você jogou, eu sempre falo isso. O cara que jogou, ele sabe muito bem o que aconteceu ali. Ele vai picar a bola, só que ele chuta o adversário. Agora, merece tanto assim a expulsão? Eu acho que poderia ter sido expulso. Eu sei que a galera do chat vai à loucura, mas, na minha opinião... Ela viu o VAR, na minha opinião, quando não se tem maldade, não é uma não expulsão descarada. Como é que fala? Slow motion, né? Slow motion. Slow motion. Tem slow motion, tem tudo agora, né? Ela foi lá, voltou, não deu... chamado. A Edna foi, viu que não foi. Às vezes esse negócio de slow motion e câmera lenta parece que o cara, eu acho que não tinha que ser expulso. Não tinha? Eu também acho. Acho que não. Eu também acho que ele não teve maldade. Ele não tem maldade no lance. Ele vai dar um bicão na bola. Na transmissão eu falei que eu daria amarelo. Eu não expulsaria. É que esse negócio assim, de slow motion... Foi excesso de força, eu teria expulsado. Tá bom, Flávio, mas excesso de força na bola. Ele quis dar na bola. O jogador chegou antes. Quando você corre o risco de fazer... Expulsão. Vale, pra mim, valeria expulsão. Claro. Vocês estão falando como se fosse um lance escandaloso. A Edna, eu gosto muito da leitura de jogo que ela tem. Acho uma das principais hábitos do Brasil. Mas se ela botar ela de novo, né? Mas ela vai no VAR, o VAR entendia que era expulsão, ela vai e considera que não. Eu acho que ela errou. Eu teria expulsado, como o Rafael não tem erro, né? E o pênalti eu teria dado. Agora, para mim, o grande erro é da expulsão, mas também não acho que isso pesou no resultado, porque Claro, a expulsão não houve. O Botafogo ganhou. Então, e o pênalti? O pênalti do Botafogo foi? Claríssimo. Para mim foi pênalti. Mas muita gente entende que o Vitor Sá já chega caindo. Eu acho que ele esforçou bastante. Não, eu não daria o pênalti? Não. Eu também não daria o pênalti. Eu não daria o pênalti. Agora... Você daria o pênalti. Veja que você vai dar. Agora, essa situação... Não, deixa de... Essa situação da Edna, ela é muito protegida pelo Flávio Prado. Tá? O Flávio Prado fala que ele acha a melhor árbitra... Eu acho. Árbitro, com todos sendo somados. Todos, isso mesmo. Melhor árbitro do futebol brasileiro. E eu, graças a Deus, eu não tenho medo de virem aqui falar nossa, o pilhado tá criticando porque é mulher. Não, não tenho. Quer criticar, quer falar isso? Fale. Mas eu não acho... essa grande árbitra, a Edna. Eu não acho. Eu acho que teve o pênalti duvidoso. Eu acho que teve essa situação da expulsão que ela ficou horas pra ver o que ela ia fazer.
Se ia expulsar, se não ia. Deu 6 minutos mais ou menos, né, Bruno? Deu 6 minutos. Não, ficou o maior tempão. 11. Só nisso aí deu 6 minutos. E ainda tiveram os acréscimos. 12 minutos de acréscimo. É o que eu falo, eu acho que também tem muita gente com dificuldade de criticar quando se tem uma árbitra mulher. Eu não, eu critico. Então eu tô criticando, não acho esse espetáculo todo que você fala, Flávio. Hoje eu achei que ela tumultuou. Eu acho a arbitragem brasileira uma das piores do mundo. A única coisa que o Brasil é indiscutivelmente melhor é em hábito ruim. Eu acho que o Brasil é disparadamente a pior escola de arbitragem do mundo. E a Edna, eu acho que é uma árbitra interessante. Eu gosto do trabalho dela. Ela tem personalidade. Quantos árbitros vão no VAR e não mudam a opinião? Poucos. Todos eles são reféns do VAR. Certo ou errado, eu acho que ela errou, mas ela manteve a posição dela. Eu acho isso muito positivo, muito legal. Só o Klaus e ela conseguem fazer isso. Só que eu acho que ela é melhor que o Klaus, mas aí não tem nada. Tanto faz que homem, mulher, eu não tô nem aí. Eu acho a Edna uma boa árbitra para jogos intermediários. Não para grandes jogos. Foi muito confuso. Não é uma árbitra que está aí para dirigir um Flamengo e Botafogo, um Corinthians e São Paulo. Não. É uma árbitra para você colocar em jogos intermediários sem nenhum problema. Sem nenhum problema, sem nada, ela conhece de arbitragem, mas ela, em jogos assim, ela acaba se perdendo, claramente se perdendo. Ela se envolve muito no jogo, os jogadores também forçam a barra em cima dela claramente. Eu não escalaria, se eu fosse alguma coisa de arbitragem, escalaria ela tranquilamente para jogos intermediários. Não assim um jogo de domingo à tarde no Maracanã, um grande clássico. Não acho que está nessa altura de grande clássico, não.